Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá, então? E a gente começa falando de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral revelou que este ano quase 156 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais. O balanço também constatou que houve crescimento dos eleitores que não são obrigados a votar. Dados estatísticos do Tribunal Superior Eleitoral sobre as eleições de 2024 contabilizam 155 milhões e 900 mil eleitores aptos a votar para prefeito e vereador. O primeiro turno das eleições acontece em 5.569 municípios neste domingo. São cerca de 8 milhões de eleitores a mais em relação à eleição municipal de 2020, quando eram quase 148 milhões. A maioria do eleitorado é de mulheres, com idades entre 25 e 44 anos de idade. A maior parte dos eleitores se define como pardo e se concentra na região sudeste. Neste ano, o levantamento revelou um aumento dos eleitores que não são obrigados a votar, em relação a 2020. Houve crescimento de 78% no número de eleitores jovens entre 16 e 17 anos. Atualmente, eles passam de 1.800.000. Já a participação de pessoas acima de 70 anos aumentou 12%, passando de 13 milhões e meio em 2020 para 15 milhões e 200 mil. Outro segmento do eleitorado que cresceu foi o das pessoas com deficiência. Mais de 1.450.000 podem votar nas eleições de outubro. Houve um aumento de cerca de 25% na comparação com o pleito de 2020. E faltando um pouco menos de 24 horas para o início da votação, muita gente ainda não escolheu o candidato a vereador. Metade dos eleitores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife ainda está indecisa. Esses dados foram revelados pela pesquisa do Instituto Datafolha. O Datafolha realizou a pesquisa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A capital paulista lidera o estudo, com a maior parcela dos indecisos em relação à escolha do vereador. A Câmara Municipal paulistana é a maior do país, e 59% ainda não escolheu um candidato, enquanto 41% dizem ter escolhido. No Rio de Janeiro está 50% para os dois lados. Metade da população está indecisa e a outra metade já decidiu em quem votar. Na sequência, vem a capital mineira. 52% das pessoas não decidiram um candidato e 48% já estão decididos. E em Recife, a situação é o contrário. 48% das pessoas não escolheram um candidato e 52% já escolheram. A pesquisa também mostra a opinião pública sobre a importância do voto. 87% das pessoas afirmaram que os vereadores têm tanta importância quanto os prefeitos, enquanto 89% afirmou que o prefeito precisa do apoio dos vereadores para se elegerem. Olha, e agora uma dica importante. Para garantir, que vai votar corretamente nos candidatos nessas eleições municipais, é importante o eleitor lembrar de levar uma colinha para a sessão eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral permite que a pessoa copie os números dos candidatos em quem deseja votar e leve aí num papel para usar na hora da votação. Vamos ver. A colinha feita pelo eleitor pode ser usada na cabine eleitoral para ajudar a lembrar o número. Além de garantir que vai votar corretamente no candidato de sua preferência, a colinha agiliza o processo de votação e contribui para o fluxo das filas nas sessões eleitorais. Ao chegar à cabine, o eleitor deve primeiro registrar seu voto para vereador e, em seguida, para prefeito. O número do vereador tem 5 dígitos, sendo que os 2 primeiros correspondem ao partido político e os outros 3 identificam o candidato. O Tribunal Superior Eleitoral explica que é possível votar somente na legenda sem escrever os últimos 3 dígitos. Já para prefeito, são apenas 2 dígitos. Após o registro do voto, a palavra FIM aparece na tela da urna eletrônica. O TSE reitera que é proibido ao eleitor portar, na hora de se dirigir à urna, telefone celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo desligados.
E no Rio de Janeiro, desde que começou a campanha eleitoral, um candidato é vítima de violência a cada 4 dias. Quem traz as informações para a gente agora é o repórter Anderson Nascimento. Desde o início das campanhas nas ruas, pelo menos 11 candidatos foram alvo de algum tipo de violência no estado do Rio de Janeiro. Em média, esse tipo de episódio acontece a cada 4 dias. Devido a esses casos frequentes, o Tribunal Superior Eleitoral definiu a atuação das 3 Forças Armadas durante o primeiro turno, além de alterar 53 locais de votação no estado, o que impactará mais de 170 mil eleitores. A troca foi motivada por um estudo feito pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional da Corte. A presença dos militares nas eleições foi solicitada em conjunto pelo TRE do Rio e o governo do estado. Ao todo, 32 cidades contarão com a companhia do Exército, Marinha e Aeronáutica. Além da capital, a lista conta com 15 municípios da região metropolitana, sendo 9 da Baixada Fluminense. A Marinha vai auxiliar na região costeira, em especial no sul do estado, como Paraty e Angra dos Reis. Eu mudo de assunto agora para fazer um alerta. Olha só, 1 a cada 4 brasileiros perdeu dinheiro em golpes digitais em um ano. Esse levantamento foi feito aí nos últimos 12 meses. E o estado de São Paulo lidera o ranking. Os idosos são as principais vítimas. Vamos ver. A pesquisa inédita feita pelo Datazenado em parceria com o Nexus ouviu 21 mil pessoas e revelou que em cada 4 brasileiros, um deles foi vítima de golpes digitais só nos últimos 12 meses. Esse é o levantamento mais amplo já feito sobre o assunto, que mostra também que mais da metade das vítimas ganham até 2 salários mínimos. Ainda de acordo com o estudo, São Paulo lidera o ranking dos golpes, com 30% dos entrevistados dizendo já terem perdido dinheiro para criminosos digitais. O segundo estado com maior incidência é o Mato Grosso, com 28%, seguido por Distrito Federal, Roraima e Espírito Santo, e segundo a pesquisa, clonagem de cartão, fraude de internet e invasão de contas. São alguns dos golpes mais comuns. Os idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários, com as falsas centrais telefônicas. Somente neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A Febraban afirmou que tem investido em campanhas de conscientização e em sistemas de tecnologia voltados para a segurança. Apesar disso, houve o aumento é de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria desses crimes são baseados na exploração da fragilidade das pessoas idosas. Por conta disso, é importante sempre desconfiar e nunca passar dados, fazer operações. A pessoa deve desligar o telefone e procurar o canal oficial do banco ou instituição pública. Olha, e agora o alerta é para os pais e para as crianças e também muito importante. A cada hora, 13 crianças são internadas por causa de acidentes domésticos. E a maioria dos casos poderia ter sido evitada. Vamos ver. No conforto de casa, pode morar o perigo. Um levantamento do Ministério da Saúde revelou que o local em que as crianças correm mais risco de acidentes é em casa. Quedas, queimaduras, choque, afogamento, cortes e intoxicação são algumas das causas da morte de crianças entre 0 e 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022, acidentes domésticos provocaram mais de 8 mil mortes de crianças e adolescentes. Em média, no Brasil, 13 crianças são internadas por hora, vítimas de acidentes domésticos, que em sua maioria poderiam ser evitados com simples medidas preventivas. A infância é uma fase de desenvolvimento e descobertas que inclui o desejo de experimentar novas sensações. Muitas vezes, o fato de estarem mais independentes, os pais os deixam mais livres, o que pode ser um erro. Em São Paulo, somente no primeiro semestre do ano passado, as quedas acidentais lideram o ranking de prontuários, com mais de 4 mil atendimentos. Em seguida, apareceram queimaduras, afogamentos e intoxicações acidentais.
Mas é possível evitar alguns desses acidentes com ações simples dentro de casa, como colocar telas de proteção em janelas e sacadas, vedar tomadas com protetores ou fitas isolantes, não deixar fios soltos pela casa, manter medicamentos e produtos de limpeza longe do alcance das crianças, colocar protetores nos cantos dos móveis e cercar piscinas e outros recipientes com água. E olha só, triplicaram as queixas de clientes que não conseguem mudar de plano de saúde sem ter que cumprir o período de carência. Idosos e pessoas que têm doenças pré-existentes são os que mais sofrem. Em 5 anos, triplicou o número de reclamações na Agência Nacional de Saúde Suplementar de beneficiários com dificuldade de mudar de plano de saúde sem o período de carência. Entre janeiro e agosto deste ano, foram 3.748 queixas referentes ao tema portabilidade, contra 1.005 no mesmo período de 2019. Em relação ao primeiro semestre do ano passado, com 2.091 reclamações, o salto foi de 79%. Em nota, a ANS informou que as reclamações têm como base os relatos dos beneficiários e não possuem análise de mérito sobre eventual infração da operadora de planos de saúde ou das administradoras de benefícios. Além dessa dificuldade, advogados também relatam aumento de consumidores que sequer conseguem contratar novos planos de saúde. Em geral, nos 2 casos, o perfil é o mesmo: pessoas idosas ou com doenças pré-existentes ou que têm dependentes em situações críticas de saúde. A Agência Nacional de Saúde orienta o usuário que estiver enfrentando problemas para realizar a portabilidade para que procure, inicialmente, a operadora pretendida para que ela resolva o problema. A ANS disponibiliza o telefone das ouvidorias dos planos em seu portal na internet. Caso a questão não seja resolvida, registre reclamação junto nos canais de atendimento. E agora, em outubro, acontece uma das campanhas mais conhecidas e importantes quando se fala em saúde. É o Outubro Rosa, um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama, que foi criado no início da década de 1990. E no sul de Santa Catarina, serviços para compartilhar informações e promover o acesso aos serviços de diagnóstico estão sendo prestados. Olha que legal. Mas é a repórter Michele Veiga que está lá e vai trazer mais informações. Não é isso mesmo, Michele? Pois é, Werneck, mês de outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama. A mulher que se ama, se cuida, seja fazendo atividade física, não bebendo, não fumando, não comendo muito embutido também, mas cuidando da sua saúde. Os exames que a gente sabe, né, de detecção precoce são os mais pedidos e exigidos para que a mulher se sinta, se toque e veja aí logo no comecinho se há algum problema com relação ao câncer de mama. Eu estou na Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Sara, um município aqui do sul catarinense, onde nessa rede feminina onde eu estou, é a segunda maior do estado em número de atendimentos e em estrutura também, Werneck. A gente está no complexo do Instituto Casa Rosa, que além da rede feminina, tem a AMP, que é a Associação de Amigas do Peito, que cuida de mulheres que estão em tratamento ou já passaram pelo câncer de mama, e também o Bercinho dos Anjos, que são mulheres que acabam fazendo enxovais para mães, futuras mamães carentes aqui do município e da região. Eu estou do lado da dona Nessi, ela que é a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Sara, que vai falar um pouquinho para a gente do número de atendimentos. Já são mais de 8 mil mulheres que passaram por algum procedimento dentro da casa durante esse ano. Esse mês vocês esperam duplicar, até triplicar, mas não pode deixar só para o Outubro Rosa, né, dona Nessi? Ah, com certeza. A conscientização e a prevenção, ela é nos 12 meses do ano, em todas as semanas, enfim, todo dia é dia de prevenção. Se toque, se ame, façam os seus exames. A gente está aqui das 7h30 da manhã, meio-dia, e das 13 às 16h30, e nas quartas até 9 da noite temos a fisioterapia pélvica. E da mama também, quando fica com problema, fica com comprometimento o braço, alguma coisa, a gente tem os
universitário da Unesc, do 9º ano, onde eles vêm estagiar. Aqui dentro vem um professor que orienta e os estagiários já fazem a fisioterapia pélvica e do oncológica. Vocês têm notado, dona Nessi, que esse número de mulheres com detecção do câncer de mama tem aumentado também no número de jovens, de acordo com o Ministério da Saúde, lançou inclusive a campanha falando dessa preocupação que as jovens às vezes demoram um pouquinho para entender o que está acontecendo com o corpo? Com certeza. Tem aparecido de todas as idades, de todas as raças, de todas as cores, são muito... E nós estivemos num congresso em São Paulo, onde lá foi falado, o mais alto nível de saúde estava lá. E foi comentado que até 2030 seria um boom de câncer assim, muito grande, e está acontecendo. A gente recebe, todas as semanas, a gente recebe paciente com câncer. Todas as semanas. Então tá certo. Obrigado pelas informações. Tá aí, Werneck, mulher que se ama, se cuida, faça o autoexame, é rapidinho, conheça seu corpo. Se tiver algum tipo de dúvida, procure a rede feminina da sua cidade, elas estão espalhadas pelo Brasil inteiro, ou o posto de saúde também, né? Porque é uma obrigação do SUS, isso é fornecido. Faça os preventivos também, porque o câncer de colo de útero tem aumentado bastante. E aqui na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Sara, né, tem toda uma estrutura para as mulheres serem atendidas, né? Como eu disse, eles estão vendendo cupcake para arrecadar fundos, também hambúrgueres, enfim, é uma rede solidária que vive de verbas aí de doações, mas que atende muitas mulheres fazendo essa conscientização. É isso, Werneck. Então, mulher que se ama, se cuida, previna-se. Muito obrigado pelas informações, Michele. E veja a seguir, mais de 44 mil brasileiros estão em zonas de conflito no Oriente Médio. E ainda, o presidente Joe Biden pede para Israel não atacar reservas de petróleo no Irã. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, mais de 44 mil brasileiros estão em zonas de conflito no Oriente Médio. O território vive novos capítulos de tensão desde a expansão dos combates entre Israel e o Hezbollah. A estimativa é de que cerca de 44.120 cidadãos brasileiros estejam distribuídos em 6 países da região de conflito do Oriente Médio. Líbano, Israel e Palestina são as 3 principais nações, que concentram a maior parte desse contingente, com aproximadamente 41 mil brasileiros. Outros países abrigam um número menor: a Síria, com 3 mil brasileiros, o Irã, com 120 e o Iraque, com cerca de 70 cidadãos. O aumento das tensões no Líbano também acendeu um alerta no Itamaraty, especialmente após a intensificação dos combates nos últimos 10 dias, que culminou com uma invasão terrestre de Israel no território libanês, visando o grupo Hezbollah. O governo brasileiro já iniciou uma operação para repatriar brasileiros do Líbano, que abriga a maior comunidade no Oriente Médio. A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira aguarda autorização para pousar em Beirute para conseguir repatriar cerca de 220 pessoas do Líbano para o Brasil, na Operação Raízes do Cedro. Segundo o Itamaraty, mais de 3 mil brasileiros já solicitaram ajuda da representação brasileira em Beirute para deixar o Líbano. Desde o início dos confrontos na faixa de Gaza, em 7 de outubro do ano passado, o governo brasileiro tem se mobilizado para garantir a segurança e o retorno de seus cidadãos. Até o momento, foram repatriados 1.555 brasileiros, tanto de Israel quanto da Palestina, em uma operação que visa evitar que eles fiquem presos em áreas de conflito. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu para Israel não atacar reservas de petróleo no Irã. Vamos ver a reportagem. O democrata pediu a Israel para não atacar instalações petrolíferas do Irã, depois de ter reconhecido na véspera que essa possibilidade estava sendo considerada.
Os israelenses não concluíram o que farão em termos de ataque. Se eu estivesse no lugar deles, estaria pensando em outras alternativas, além de atacar campos de petróleo. O temor de uma escalada do conflito no Oriente Médio se intensificou depois que, na terça-feira, o Irã lançou quase 200 mísseis contra Israel. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que a República Islâmica pagaria por seu grande erro. O exército de Israel prometeu desferir duros golpes contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano, onde suas tropas travam combates terrestres apoiados por ataques aéreos contra milicianos do movimento islamista. Olha, nós vamos mostrar agora um vídeo que foi feito no céu dos Estados Unidos. E um caça russo invadiu o espaço aéreo americano. E o piloto russo quase bateu em uma nave que tentou interceptá-lo. Olha só a fina que ele tirou. A Força Aérea Americana divulgou um vídeo no qual um caça russo faz uma manobra muito perigosa. Ao invadir o espaço aéreo dos Estados Unidos sem permissão, os pilotos americanos cercaram a aeronave russa para impedir que o voo continuasse. Mas no instante seguinte, o piloto russo decidiu fazer uma manobra muito perigosa entre os dois aviões americanos, colocando todas as aeronaves em risco de colisão. O piloto americano teve até que desviar para não bater. No site oficial, o general da Força Aérea Americana reclamou da manobra e disse que faltou profissionalismo no comportamento do piloto russo. E olha só, um estudo que foi publicado por uma revista científica revelou que os golfinhos fazem gestos de boca aberta como um sinal de interação positiva. Olha só que curioso, vamos ver nessa reportagem. Os golfinhos sorriem uns para os outros para indicar que querem brincar e socializar. De acordo com um estudo publicado na revista eScience nesta quarta-feira, esses mamíferos marinhos usam sinais amigáveis para indicar que as intenções não são hostis aos companheiros, que respondem da mesma forma. A pesquisadora Elisabetta Palagi, da Universidade de Pisa, na Itália, afirmou à AFP que ela e os colegas descobriram este hábito cetáceo por acaso. Palagi e o coautor, Lívio Favaro, notaram que os golfinhos iniciam as sessões de brincadeira abrindo a boca um na frente do outro, mas sem morder ou atacar. A equipe de pesquisa registrou golfinhos nariz de garrafa em cativeiro, enquanto brincavam e interagiam livremente com treinadores humanos em instalações na Itália e França. Essas brincadeiras podem incluir acrobacias, perseguições e batidas de cauda. Uma variedade de animais, incluindo primatas e ursos, já foram observados fazendo gestos de boca aberta como sinal visual de interação positiva. E por falar em animais, olha só esse outro vídeo que bacana. Um grupo de 16 pinguins foi solto no mar de Santa Catarina. E eles foram encontrados machucados nas praias. Receberam tratamento e puderam voltar para a natureza. Vamos ver. O vídeo mostra o momento em que pinguins são soltos na praia. Todos eles ficam muito felizes e vão em direção ao mar. O grupo de 16 pinguins passou por um processo de reabilitação. Eles realizaram um tratamento veterinário e estão voltando para o habitat natural. Isso porque eles ficaram encalhados em uma praia de Santa Catarina. Alguns sofreram lesões por causa das pedras ou anzóis de pescadores. E por serem animais que vivem em bando, a soltura foi realizada em grupo, para que eles voltem juntos às suas colônias reprodutivas. E a Associação R3 Animal foi a responsável por cuidar deles e ajudou os pinguins a retornarem à natureza. Olha, e no Rio Grande do Sul, uma noiva também viralizou na internet nesta última semana. E o motivo é que ela chegou na cerimônia de casamento dirigindo um caminhão. E quem vai trazer as informações para a gente agora é a repórter Kátia Fantin. A chegada da noiva é sempre um momento emocionante e muito esperado em qualquer casamento. Na vida real e nos filmes, muitas mulheres já chegaram no altar em uma carruagem, a cavalo ou até de limusine. Mas dirigindo um caminhão é algo bem inusitado, não é mesmo? Pois é, a gaúcha Marina Hart, de Bom Retiro do Sul, realizou o sonho chegando no casamento dirigindo um caminhão de concreto. Ela, que trabalha como motorista, surpreendeu seus convidados e principalmente
um noivo. A cena aconteceu no dia 21 de setembro e recentemente repercutiu nas redes sociais e já acumula milhares de visualizações. A noiva revelou que, para ela, essa foi a realização de um grande sonho. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação e até mais.